Fala rapaziada, eu sou o Gustavo Gebaile, este é o canal Improvisados na Área e estou aqui novamente para falar da Série B do Campeonato Brasileiro. A 11ª rodada já foi, a 12ª rodada começa hoje, segunda-feira, e a gente vai debater de tudo o que aconteceu, principalmente a derrota do Cruzeiro, que não é mais uma surpresa para ninguém, o Cruzeiro perder na Série B, olha só, o Cruzeiro perder na Série B não é mais novidade, infelizmente, para a torcida mineira, e tem também a vitória da Ponte, que se aproximou da liderança, e a vitória do CSA, que fez com que o time de Alagoas subisse 5 posições na tabela. Mas antes da gente se aprofundar no assunto, vamos pedir para você se inscrever no canal, o canal Improvisados na Área, que a gente vem postando vídeos semanalmente sobre a Série B, também falando bastante sobre essa reta final da Série A2 do Campeonato Paulista, que define também os dois times que sobem a partir de amanhã e de quarta-feira, os dois times que sobem na Série A2, e o Robson Morelli postando conteúdo sempre importante sobre os times grandes da Série A, assim como o Lucas Almeida, que vem dando suporte pra gente, vem deixando os nossos vídeos mais bonitos. Mas vamos lá? Vamos começar então a falar da 11ª rodada da Série B, rodada que começou na terça-feira passada, o empate entre Operário e Cuiabá. Jogando lá em Ponta Grossa, o líder da competição, o Cuiabá, foi até então a cidade paranaense e conseguiu um empate, conseguiu um ponto, um jogo marcado por 2 belos gols. Um gol de fora da área do Operário, um belo chute de fora da área e um gol de uma jogada bem trabalhada do Cuiabá. Um gol no começo de cada tempo e o Cuiabá, mesmo com empate, se mantém na liderança, continua sendo o líder da competição. Aí a gente dá um pulo para sexta-feira passada, de terça para sexta, demos um pulo de 3 dias para o segundo jogo da 11ª rodada. Aí 3 jogos na sexta. Primeiro, o CRB foi até Ribeirão Preto e venceu o Botafogo. E olha que é um jogo em que o CRB jogou com um a menos o jogo todo praticamente. No primeiro lance da partida, o goleiro do CRB foi expulso, portanto o CRB conseguiu conquistar uma vitória para cima do Botafogo, jogando com um a menos desde o primeiro minuto. O jogo marcou também o 8º gol do Léo Gamalho na Série B, ele é o artilheiro da competição com 8 gols, e também o 18º gol do Léo Gamalho no ano, e consequentemente ele é também o artilheiro do Brasil neste momento, jogador nas 2 principais divisões que mais marcou gols neste ano. Na sexta-feira também tivemos um empate 0-0 entre Chapecoense e América Mineiro. Apesar do 0-0, um jogo bom, um jogo movimentado, com várias chances de gol, os 2 goleiros aparecendo bastante para o jogo, e marcou também o 10º jogo seguido sem levar gols dentro de casa da Chapecoense. A Chapecoense não leva gols dentro de casa na Arena Condá desde o dia 15 de fevereiro, o empate com o Criciúma. Então, mostrando a força aí do time de Chapecó dentro dos seus domínios, a Chapecoense que se mantém no G8 mesmo com o empate. E aí na sexta-feira, para fechar a sexta, a grande decepção da rodada, pelo menos do lado mineiro, o Cruzeiro recebeu o Avaí dentro de casa e perdeu por 1-0. Cruzeiro que após a derrota teve que sair escoltado do Mineirão com protestos da torcida, e o Avaí acabou fazendo aquela partida, né? Jogou por uma bola, fechado, partida no contra-ataque, conseguiu fazer 1-0, mas o Cruzeiro, apesar de ter criado uma ou outra chance, é um time ainda desorganizado, é um time ainda que sofre muitos gols e que tem muita dificuldade para fazer os seus. Ficou muito claro isso no 1-0 na derrota diante do Avaí em casa, o Cruzeiro que entrou no Z4 da competição com essa derrota. É bom lembrar que o Cruzeiro tem aquela punição da FIFA, são 6 pontos que foram tirados do Cruzeiro, mas não dá para ficar lamentando esses 6 pontos não. O Cruzeiro hoje é um dos 4 piores da competição. No sábado, um outro bom jogo, um outro jogo interessante, um empate em 2-2 entre Figueirense e Guarani, um jogo muito movimentado. Guarani abriu 2-0, Figueirense foi buscar o 2-2, as 2 equipes tiveram chance de fazer o 3º gol, um jogo bem legal para abrir o sábado da Série B. No mesmo sábado, o CSA, num outro jogo bem legal e movimentado, venceu o Juventude por 3-2. CSA abriu 3-0, teve chance de fazer o 4º, parecia que ia ser uma vitória bem tranquila do CSA. De repente o Juventude começou a jogar bola, começou a fazer gols, diminuiu para 3-2 e ainda teve uma bola na trave, no travessão, no finalzinho da partida, que poderia ter dado um empate para a equipe gaúcha.
mas a vitória do CSA foi confirmada. O CSA ganhou 5 posições, saiu do Z4 e pulou para a 14ª colocação com esta vitória e marcou um jogo bem legal, uma recuperação do CSA dentro da competição. No mesmo sábado, o Vitória venceu o Oeste de virada por 3-1 e também subiu 2 posições do Vitória, jogo em que o Oeste fez até um bom primeiro tempo, melhor que o Vitória, tomou o primeiro gol no finalzinho do primeiro tempo, mas o primeiro tempo do Oeste bom, o Oeste que é o lanterna da competição, mas o segundo tempo ruim do Oeste não conseguiu segurar o Vitória e perdeu mais uma, se mantém na lanterna. Para fechar o sábado, um jogo ruim. Aí eu acho que o pior jogo tecnicamente da rodada foi Brasil de Pelotas 1, Paraná 1. Um jogo sem muita graça, um jogo sem muita chance para os dois lados. O finalzinho da partida ficou legal, porque aí os dois times buscaram o gol, o Paraná fez 1-0, o Brasil foi buscar, mas como um todo, jogo fraco, jogo ruim de assistir lá em Pelotas. No domingo, a Ponte Preta ganhou por 2-1 do Confiança de virada, Confiança que veio para a partida com 8 desfalques devido aos testes positivos de coronavírus no elenco, mas a Ponte, que não quis muito saber disso, conseguiu fazer um bom segundo tempo. Não só a Ponte, o Confiança também fez um bom segundo tempo, foi um belo final de jogo e a Ponte conseguiu a virada e subiu na tabela, não subiu posições, mas se aproximou ali da liderança, foi o único time do G4 que venceu. É bom lembrar que esta rodada não teve o jogo entre Sampaio Corrêa e Náutico devido à final do Campeonato Maranhense. O Sampaio Corrêa jogou quarta-feira em casa contra o Motoclube, empatou em 0-0 e no domingo, fora de casa, venceu por 2-0 e é o atual campeão maranhense. Parabéns ao Sampaio Corrêa, parabéns à Bolívia querida, o Sampaio Corrêa que então ganha o seu 34º título estadual e por isso não entrou em campo. Mais uma rodada que o Sampaio Corrêa não entra em campo, já tem 3 jogos a menos que a grande maioria da competição, mas acho que agora que acabou o estadual, agora que acabou o surto de Covid-19 no Sampaio Corrêa, o Sampaio pode começar a pagar os jogos que deve e aí deve subir um pouquinho na tabela também. Vamos então passar rapidamente o G4 da competição. Cuiabá é o primeiro, 22 pontos em 11 jogos. O Paraná, 21 pontos em 11 jogos, é o segundo, assim como a Ponte, 21 pontos em 11 jogos. Fechando o G4, a Chapecoense, quarta colocada, 18 pontos, só que tem 9 jogos, 2 jogos a menos do que todo o G4. Para a gente ter uma noção do equilíbrio da parte de cima da tabela, a Chapecoense, que é a quarta colocada com 18, tem só 2 pontos a mais do que o nono colocado, o CRB, que também tem 16 pontos em 10 jogos. Entre Chapecoense e CRB, nessa faixa de 2 pontos, tem América Mineiro, Vitória, Operário e Juventude. O Z4 da competição, quem abre o Z4 da competição é o Cruzeiro, 8 pontos em 8 jogos, assim como o Botafogo de Ribeirão, 8 pontos em 11 jogos, o Sampaio Corrêa, 19º, tem 7 pontos, mas em 8 jogos, 3 jogos a menos do que os rivais do Z4 hoje, e o Oeste é o pior time da competição, apenas 6 pontos em 11 jogos. Como eu disse, a rodada começa hoje, segunda-feira, às 8 horas da noite, com jogo único. O CRB recebe o América Mineiro, acho que um jogo bem legal, um dos melhores jogos desta rodada, porque as duas equipes com a vitória podem finalizar a segunda-feira no G4 e, consequentemente, dependendo da combinação de resultados, até se manter ao final da rodada no G4 da competição. Amanhã temos muitos jogos da Série B amanhã, 7 jogos amanhã, para ser mais exato. Às 7h15 da noite, 3 jogos. O Avaí recebe o Figueirense, clássico catarinense. Também às 7h15 o Juventude recebe o Operário e o Vitória recebe o CSA. Um pouquinho mais tarde, o jogo do desespero, às 8h30 da noite, o Oeste recebe o Botafogo de Ribeirão. 1 hora depois, tem um bom jogo entre Guarani e Sampaio Corrêa às 9h30, assim como um bom jogo também entre Paraná e Chapecoense, às 9h30 da noite de terça. Paraná, segundo colocado, a Chape, quarta colocada, um bom confronto de 2 times do G4 deste momento. E para fechar a terça-feira, às 10h30 da noite, outro bom jogo, Cuiabá recebe o Náutico. Cuiabá é o líder e o Náutico vem numa ascensão na competição, um time que joga para cima, que joga e deixa jogar, faz muitos gols, mas também sofre muitos gols. Expectativa de um jogo cheio de gols entre Cuiabá e Náutico às 10h30 da noite da terça. Na quarta-feira, fechando a rodada, mais 2 jogos. Às 4h30 da tarde tem Confiança do Sergipe e o Brasil de Pelotas. E para fechar, às 7h15 da noite, na minha opinião,
o melhor jogo da rodada, o Cruzeiro recebe a Ponte Preta. O Cruzeiro no Z4, a Ponte Preta no G4, 4 jogos sem derrotas da Ponte, o Cruzeiro precisando reagir e a Ponte querendo se firmar no G4 e querendo buscar a liderança também. Legal? Então este foi mais um vídeo de Série B, falamos da 11ª rodada, projetamos a 11ª e daqui a pouco, daqui a alguns dias, a gente volta para fazer o mesmo da 12ª e da 13ª rodada. Legal? Forte abraço e até a próxima.